Bom, senhores, bom dia. Agora oficialmente, já começando do começo, né? Bem-vindos a quem está participando pela primeira vez ou já participou de outras vezes também, tá? Aqui do nosso grupo temático em física, tá? E aqui a gente vai tratar esse ano, né? Eu escolhi esse ano aí uma temática que eu já estou querendo tratar já há bastante tempo. Na realidade, eu já tratei dela em outras reuniões, acho que foi ano passado, se não me engano. Teve 2 ou 3 reuniões onde a gente falou um pouquinho sobre tempo, né? A nossa temática este ano todo vai ser sobre tempo. E aí eu já tinha tratado em outros momentos, nessas outras reuniões sobre tempo, mais na perspectiva filosófica, teve até teológica também, teve até um colega lá se não me engano ele está em Natal hoje em dia, agora não lembro agora em qual cidade que ele está, mas ele estava aqui na UNB na época que eu estava fazendo qualquer coisa, mestrado, doutorado, não lembro mais, já tem um tempo já. E aí ele tratou sobre a questão do tempo em Agostinho, um tempo mais teológico, né? No mestrado dele aqui na UNB, né? E aí ele tratou também nessa reunião com a gente aqui, acho que foi ano passado, ano atrasado. E aí este ano a gente vai retomar essa ideia sobre tempo, só que na perspectiva um pouquinho mais de física, tá? A coisa como diz outro, eu já vou lançar a treta logo de início, né? Um tempo físico que não é físico, tá? Só que é físico, tratamento físico, mas não é físico, tá? Isso aí a gente vai ver começando hoje, por exemplo, tá certo? Então essa é a nossa temática que a gente vai trabalhar, tá? Dentro disso. Bom, quem que tá aqui participando na primeira vez? A Clara... O Kalel também, o Jonas, o Akiva. Akiva tá em Israel, né, Akiva? Beleza. Gente, seguinte, tá? Isso aqui é uma reunião. Isso aqui não é uma reunião formal, não é palestra, não é aula. É uma reunião de conversa, tá? Então, conversa pressupõe eu falar, vocês escutarem, e o inverso também. Vocês falarem e eu escutar, tá? Não é só eu falar, não, viu? A Lídia também, primeira vez que está participando com a gente. Acho que tá todo mundo, só a Pâmela que já é mais antiga aqui. Matheus de Sergipe, eu acho que esse aqui já é antigo aqui junto com a gente. O restante acho que é tudo novo, tá? Então, bem-vindos às nossas reuniões, tá? E as reuniões que a gente faz o Matheus já é da casa já há bastante tempo. Então as reuniões que a gente faz é nesse estilo, tá? É conversa, tá? Não é eu falando, eu não vou dar aula, não vou dar palestra, nem fiz slide, nem nada, tá? Então as nossas reuniões aqui é para ser nesse estilo de conversa mesmo, tá? Alguém dos novatos quer se apresentar? Pela primeira vez está aqui para dar uma quebrada no gelo, já para se integrar um pouco mais. Não? Tá bom. Alexandre, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tranquilo. Não estou conseguindo ligar a câmera ainda, mas meu nome é Ricardo Scavon, sou aqui de Bauru, São Paulo, né? Estou com a ABC2 há algum tempo já, participo do grupo local aqui de Bauru, né? Onde a gente fez um trabalho bem interessante durante a pandemia, e esse ano eu quero acompanhar o grupo de física por questão de gostar do tema. Não é minha área de atuação, não é minha área de formação também. Eu trabalho com a parte de comércio, né? Eu tenho uma empresa de representação comercial e meus estudos estão todos na área de transformação digital, né? O mestrado agora que eu estou terminando, o MBA também, mas física é um negócio que me encanta muito, então quero participar desse ano com vocês aí. Legal, bem-vindo. Tranquilo. Mais alguém quer, nessa parte introdutória, começar? Bom dia, pessoal. Oi, Clara. Eu sou a Clara, eu sou de Brumadinho, Minas Gerais, mas atualmente eu moro na França. Eu conheci a ABC2 por podcast. Olha só. E aí decidi esse ano entrar aí para aprender um pouco com vocês. Eu sou da área de física, meio que mudei, eu era da engenharia e agora no mestrado, eu fiz mestrado em física e estou fazendo doutorado aqui em física também. Legal. Você está em qual faculdade aí na França? A Universidade de Grenoble. De Grenoble? Legal. No sul. Sudeste. Davidson, você não está ouvindo? Davidson?
Acho que o Davidson não tá ouvindo. Tem o Kalel. O Kalel não tá com câmera e áudio? Bom, mas vocês estão vendo aí no chat aí. Eita, deixa eu abrir aqui. Acho que é só ele. O Kalel da biologia não entende muito de física, mas beleza. Mas a biologia é uma física aplicada a plantinhas. Eita, tem a Pamela aqui, né? Não dá pra falar muita coisa, né? Dos biólogos e químicos, né? Brincadeira. Eu sou da química, pode falar mal da biologia à vontade. A química também tem treta com a biologia. Que legal. Não. E o meu mestrado é em físico-química, então eu tô mais pra cá do que pra lá. Legal, essa é parte boa. Tá dando retorno. Quem é que tá dando? Ô, Jonas, acho que o teu tá dando retorno. Aê! É o retorno que tá voltando. Bom, beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa dessa parte mais inicial? Alexandre, deixa eu falar. Meu nome é Akiva, eu moro aqui em Jerusalém desde 2016. Tá? Na realidade, eu moro numa cidade próxima, né? 15 minutinhos de Jerusalém. Chama Mevaseret Zion, uma cidade mais ou menos perto. Eu sou formado em matemática, né? Me formei em 98 na Universidade de Santo Amaro, em São Paulo, Zona Sul. E aqui em Israel eu atuo na área de software, né? Com arquitetura de software, parte de cloud, computing. E eu tenho um grande interesse por física, né? Principalmente astronomia, astrofísica. Eu acho uma área muito interessante. Eu sou daquela geração que acordava cedo para ver Carl Sagan no Cosmos. Até hoje, né? Eu gosto muito. Então, eu quis me integrar, né? Conheci também por podcast o trabalho de vocês e me interessou muito. Então, por isso que eu quis me juntar à trupe, né? Beleza, legal. Muito bom. Bom, mais alguém? Tem alguém que tá caindo, tá voltando. Tá. Mais alguém quer falar agora nesse iniciozinho? Antes da gente entrar? Aí a negociação interna, aí tá acima do meu nível. Aliás, tá 3 níveis acima de mim, velho. Então é lá em cima essa negociação, viu? Eu bem acho, viu, que já que tá trazendo tanta gente pra cá, né? Então é natural, né? Bom, senhores, vamos começar então. Eu acho que ou todo mundo tem, ou deve estar chegando aí pra vocês o livro que a gente vai trabalhar. Eu vou começar assim, só dar uma geral no livro, né? Talvez, não sei se vocês leram o livro todo, né? Na realidade eu peguei um capítulo do livro, tá? Se vocês leram o livro todo, beleza, se não tem problema também, então eu só vou dar uma geral no livro e no assunto, tá? E aí depois a gente começa a discussão mesmo em si, tá? O livro que eu peguei, na realidade são 2 livros, tá? É do Carlo Rovelli, tá? Ele é um italiano, é um físico italiano, físico teórico, tá? E o Rovelli, ele trabalha com a área, que é a mesma área que eu me formei também, que eu fiz a minha pesquisa no doutorado, que é na área de... ele trabalha um pouco mais geral e eu trabalhei um pouco mais específico. Ele trabalha com um negócio que a gente chama de gravitação quântica. No livro está traduzido como gravidade quântica, tá? Mas no português mais correto, vamos dizer assim, seria gravitação quântica. Se é só um detalhe técnico, não importa aqui pra gente nesse momento, tá? Gravitação ou gravidade quântica arredonda para a mesma coisa, não é mais arredonda para a mesma coisa. Então o Carlo Rovelli trabalha com isso. Eu trabalhei especificamente com uma área aplicada da gravitação quântica, que é a cosmologia quântica, tá? E o Rovelli ele vai trabalhar muito com isso, tanto nesse livro quanto no outro livro. No outro livro dele, eu estou falando de livro desse, daquele, mas não estou falando qual que é. O que a gente vai começar hoje é A Realidade Não É o Que Parece, onde ele vai trabalhar com questões um pouquinho mais gerais de espaço e tempo. O outro livro dele é A Ordem do Tempo. Esse já é um pouquinho mais específico com relação a tempo, só que ele vai caminhando justamente para a ideia de gravitação quântica. Mas o que tem a ver a gravitação quântica com o espaço e com o tempo? Daqui a pouquinho a gente amarra esses 3 conceitos.
Então, o Rovelli ele trabalhou com isso, ele tem muitos trabalhos e muitos livros publicados na área de gravitação quântica. Eu utilizei vários livros dele na minha tese, na minha dissertação, em cosmologia quântica. E para quem leu o capítulo especificamente, tem dois caras no capítulo que o Rovelli cita, um deles chamado John Wheeler e um outro chamado Bryce DeWitt, tá? Esses dois, daqui a pouquinho a gente chega neles, tá? Esses dois, o Wheeler e o DeWitt, eles fizeram um trabalho na década de 60, que é o que nós chamamos hoje em dia, até hoje, né, a gente chama de cosmologia quântica padrão, tá? Que é, vamos dizer assim, como é que você trabalha com cosmologia quântica hoje em dia? Trabalhos do John Wheeler e do Bryce DeWitt, tá? E o que eles fizeram de uma forma geral? É o que o Carlo Rovelli vai trabalhar ao longo de todo esse livro, desde o início até esse capítulo e um pouquinho mais. A realidade não é o que parece, tá? Ele vai trabalhar justamente com isso, que é a ideia de você unificar o espaço e o tempo, que os dois já estavam unificados lá na época do Einstein, na relatividade especial, na realidade entre a relatividade especial e a relatividade geral, tá? Ali em 1910, 11, por ali, né? E espaço de Minkowski, eu vou falar alguns termos aqui, se alguém não souber que não é da área da física, pode perguntar, tá? Que aí a gente baixa o nível também e dá uma nivelada para todo mundo poder entender, tá? Então eu estou pressupondo aqui que a grande maioria é da engenharia ou é da física, ou já teve alguma coisa de relatividade e tudo mais, então deve estar entendendo o que eu estou falando. Se não entender, pergunta, tá? Então, nesse meio tempo dessa unificação de espaço de tempo que foi lá da relatividade, é o que o Bryce e DeWitt fizeram, só que não apenas com relatividade. E aí, Yuri, tudo bem? Mas não apenas com relatividade, mas com quântica, com mecânica quântica. Isso é década de 60, o Bryce e DeWitt. Então, o Carlo Rovelli vai justamente trabalhar com isso. Ele vai dar ali os primeiros passos ali, desde a época dos gregos e tudo mais, a parte do indivisível do átomo, e vai vai passar pela parte de campos, vai passar pelo eletromagnetismo, vai passar pela parte da relatividade também, né, dessa unificação espaço e tempo como espaço-tempo, até chegar no capítulo que a gente está, que é o espaço-tempo é quântico. Que isso é derivação do trabalho do Bryce DeWitt, tá? E aí, bom, aqui, como eu já mencionei lá no grupo lá, né, aqui eu não vou fazer grupo de leitura, eu não vou ler o livro para vocês têm um livro em mãos, então vocês podem ler o livro à vontade e tudo mais, mas só queria chamar a atenção para um ponto que o livro coloca, e eu já estou pegando essa ideia, a ideia do Rovelli nesse ponto, que eu acho muito boa, muito interessante, e é uma discussão não fechada dentro da física. Para falar a verdade, eu nem sei se vai conseguir fechar essa discussão dentro da física, mas eu já estou colocando essa sementinha dessa treta física para os meus alunos. Eu dou aula para o ensino fundamental e médio. E essa semana eu já falei disso para os meus meninos lá chamo de meninos, né? Os meninos do terceiro ano do ensino médio. Eles estão vendo agora a parte de campo elétrico, né? E aí eu peguei esse livro do Carlo Rovelli e falei para eles o que é campo, para depois a gente chegar em campo elétrico. E aí eu queria compartilhar e os meninos também do oitavo ano do ensino fundamental, já coloquei essa sementinha da treta lá para eles lá também. Em linhas gerais, o que o Rovelli chama de tempo? O que a gente pode definir como tempo? Não tem definição. Se a gente pegar ali na relatividade, por exemplo, né, na relatividade a gente coloca o tempo como se fosse geometria. Mas assim, é de forma para a gente poder trabalhar. A gente tem que ter alguma coisa para se trabalhar. Então a gente trabalha assim. Que é justamente aquela parte... aí eu não sei se todo mundo já chegou a trabalhar com isso, parte de topologia e geometria diferencial, essas coisas todas, né? Mas falando de uma forma bem mais simples e bem superficial. Quando a gente... Opa, o que eu fiz aqui? Ah, não, tá certo. Quando a gente vai trabalhar com espaço, isso de forma geral, o que a gente faz? A gente faz contas. Então a gente trabalha com métrica. O que é métrica? É um sistema métrico que a gente tem, usa metro, usa alguma unidade, né? Mas, e aí tem uma analogia de um professor aqui da UNB que era perfeito, eu nunca esqueci das aulas que ele dava de geometria diferencial pra gente. Você tem um zoológico.
Você quer saber a distância, por exemplo, do urso para o leão. O espaço entre o urso e o leão não existe em si. Né? Igual eu falo para os meninos, me dá 2 metros de distância. Aí a primeira coisa que eles fazem, os moleques são espertos. A partir de onde? Qual o referencial? Que eu já ensinei para eles referencial. Qual o referencial? Eu falei certinho. Espaço não é algo que você pega, não é algo 2 metros ou me dá 2 segundos de tempo. Aí igual eu falo para eles, me dá 2 litros de água. Aí eles vão lá, pegam uma vasilha com um volume para colocar uma quantidade de água que dentro daquele volume vai dar 2 litros. Mas não dá para fazer a mesma coisa com espaço. E aí as mesmas perguntas que eu falo de espaço servem para tempo também. Não dá para fazer isso com tempo também. Ah, me dá 10 minutos. 10 minutos do passado, 10 minutos para frente, 10 minutos ao longo do nosso tempo. Então, são coisas fisicamente... Peraí, deixa eu consertar a palavra. São coisas que não são fisicamente palpáveis. O espaço e o tempo, né? No caso dessa analogia que esse professor fazia, você está no zoológico, dá a distância entre o urso e o leão. Não tem como você pegar ali, mas o que você faz? Você pega um papel, você coloca referenciais, um sistema de coordenadas, coloca as posições do urso e do leão, e de acordo com o seu sistema métrico, né, ou falando um pouquinho mais técnico, com a métrica que você está utilizando, aí você consegue definir a distância do urso para o leão, no papel. Porque você tem uma métrica feita nisso. Voltando para o Rovelli. O Rovelli ele vai trabalhar com o negócio, e aí eu acho que a grande maioria que conhece muito bem, com a ideia de campo. E aí o que seria campo? Ele começa lá com o Faraday, que o Faraday fez uma... Isso está nos primeiros capítulos, tá? Da realidade não é o que parece. Aí o Faraday fez aquela revolução, porque na época de Newton a gente não tinha campo, tinha uma ideia de ação à distância, que era força. Aí o Faraday foi lá e... Não, a força não é bem isso, vamos colocar aqui nessa parte do campo em si, arredondando a história, já chegando já no ponto final, e aí depois eu quero que vocês discutam também, tá? Em resumo, o que o Rovelli vai colocar é que o espaço em si não é um ente físico em si, mas o que é o ente físico em si e que a gente pode trabalhar, mensurar e até medir, e isso vai lá na mecânica quântica, aliás, a gente vai usar a mecânica quântica para isso, é o campo. Campo de forma clássica é aquela lá do Faraday, as linhazinhas, né? Na verdade você faz um somatório de vários vetorizinhos, lá da força e tudo mais, aquelas linhas, então você vai ter o campo. Em linhas gerais, o espaço em si é sempre com o referencial do campo elétrico, aquela ação entre as cargas e tudo mais, o campo gravitacional, né? Então, o que o Rovelli está colocando em linhas gerais é que o espaço, ele é, entre aspas, porque tem muito detalhe em cima disso, ele é um grande campo, é um grande campão, vamos chamar assim, porque a gente tem vários campos dentro vários campos elementares. E aí, só para eu fechar essa primeira parte e a gente conversar mais, no finalzinho do meu doutorado, eu não coloquei isso no meu doutorado, eu tinha algumas discussões com o meu orientador, e eu tô com a vontade muito grande de voltar a discutir com ele novamente, reencontrar com ele depois de alguns anos aí, e a gente voltar essas ideias. Em resumo, o que a gente estava pesquisando na época era o nascimento do universo, cosmologia quântica, ou seja, antes de terem partículas, matéria e massa e tudo mais. Como é que era a situação do universo nessa situação inicial? Essa era a nossa pesquisa que a gente estava fazendo. E algumas coisas que a gente estava discutindo era justamente o que o Rovelli, eu descobri o livro do Rovelli depois do meu doutorado. É aquilo que o Rovelli estava falando, o espaço não é um algo em si, mas é um grande campão, ou um grande campo com vários campos. E um dos campos que a gente estava colocando como hipótese inicial para o universo era o campo gravitacional. E aí você amarra aqui na relatividade geral, o que você tem como espaço? O tempo também vai acabar entrando, mas pega só a parte do espaço. O espaço ele é alterado pela matéria. E quando você tem um espaço alterado pela matéria, como resultante disso, você tem o quê? Aquilo que nós chamamos de força gravitacional. Se a gente fazer a quantização disso, e aí eu já estou dando um salto lá na frente, né? Se a gente fazer a quantização disso, a gente vai achar o tal do gráfico, aquela coisa toda. Campo gravitacional. Seria isso, então,
E, de novo, essa pergunta não tem resposta ainda, tá? Seria o espaço, na realidade, o campo gravitacional mais substancial? Isso no início do universo? Né? Então, essas coisas que o Rovelli vai acabar trabalhando, tá? Só que aí a ideia do Rovelli é uma outra teoria, um pouco diferente da que eu trabalhei, tá? Bom, acho que eu já falei demais. Agora, senhores, vocês que leram o livro ou pesquisaram sobre alguma coisa... deixa eu pegar aqui a pergunta do... Ixi, peraí. Tá, o Kalel colocou, né? O Kalel não consegue abrir o áudio nem a câmera, mas esse campo é um conceito ou tem uma existência própria pro gente? Mas você já quer que eu dou a resposta? Se eu der a resposta aqui, aberta para todo mundo, amanhã eu vou ter que ir lá para Noruega, né, para pegar o Nobel de Física, né? Então eu não vou dar a resposta assim desse jeito, tá? O espaço seria só uma medida no campo, né? Então, mas te dando uma meia resposta, porque eu não sei, a gente não tem uma resposta bem definida disso, mas aí é uma crença minha, vamos dizer desse jeito, tá? O campo, ele é um conceito, ele começa como um conceito matemático, ele começa lá na matemática, tá? De uma forma geral, a gente tem campo gravitacional, campo elétrico e tudo mais, mas de uma forma geral, o que é campo, tá? Só para você poder entender. Lembra lá do teu ensino médio, lá quando você estudava, lá no terceiro ano, lá, o campo elétrico, por exemplo? O que é o campo elétrico? Então você tem uma partícula com carga, por exemplo, carga positiva. Aí você tinha umas linhazinhas que saíam da carga positiva, tá? Então as linhas que saem. O que são aquelas linhas? A soma das linhas, de todas as linhas que saem da carga elétrica, a soma de todas elas é o que nós chamamos de campo, tá? E o que é? Agora vamos pegar uma linha só, uma linha do campo elétrico apenas, tá? O que é aquela linha? Aquela linha ali lembra lá da força elétrica? Força lá de como é que é o nome do cara, do francês? Eu nunca lembro o primeiro nome dele. O Coulomb. Da força de Coulomb. Que você tem o K, que é a constante, as cargas e tudo mais. A força elétrica é o quê? É uma força que age entre duas cargas. E aí você tem um vetor. Lembra do vetorzinho lá? O vetor é uma setinha que tem intensidade, direção e sentido. Agora volta para o campo. Uma linha do campo elétrico... ela tanto que se você vê a linha do campo elétrico, ela tem uma certa curvinha, depende do formato dela e tudo mais, você tem uma curvinha nela. A linha do campo elétrico é um somatório de vários vetorzinhos pequenininhos da força elétrica. Então você faz um vetorzinho da força elétrica. Aí no próximo ponto você puxa mais um pedacinho, puxa mais um pontinho, mais um pontinho, mais um pontinho. E aí quando você faz isso infinitamente, vamos dizer assim, você vai ter uma linha quase contínua. Essa linha quase contínua é a linha do campo elétrico. Entendeu? Então, essa é a ideia E eu estou falando de campo elétrico, você pode fazer a mesma coisa para campo magnético, campo gravitacional também, dá a mesma coisa, tá? A mesma ideia, tá? Então, deixa eu voltar a tua pergunta aqui, ver se eu consegui. Então, esse campo ele é um conceito matemático, mas muito bem, entre aspas, medido fisicamente, entendeu? Então, é mais ou menos essa ideia. Não sei se ficou claro. Entendeu? Então, beleza. E, senhores, mais alguém? Para eu não ficar só falando sozinho, né? Vamos lá. Coloquem aí. Não, eu discordo de tudo isso, eu discordo do Rovelli, da ideia de campo. Bota pra minha ideia, não tem problema nenhum. Entraram uns... Opa, quem tá falando? Eu vou começar a ler o livro. Vai lá, Pamela. Ainda não li, então. Não, era só isso que eu queria comentar, que eu vou acompanhar as reuniões, mas eu ainda não comecei a ler o livro, vou começar a ler essa semana. Uhum. E aí depois eu falo se eu tô discordando. Não. Mas é isso. Vou começar essa semana a leitura. E aí, cada capítulo vai ser uma reunião, Alexandre? A princípio, sim, né? Na realidade, o que eu quero fazer é pegar cada capítulo, não desse livro, eu peguei alguns capítulos, que é os títulos das nossas reuniões, é um título de algum capítulo desse livro ou do outro. Acho que nesse primeiro semestre vai ser só esse, a realidade não é o que parece. Então eu vou pegar a temática do capítulo e trazer na reunião, tá? Mais ou menos essa
Essa é a ideia. Que assim, deixa eu colocar um outro... o Davis está colocando que ele mostra que mecânica quântica e relatividade são compatíveis entre si. Pois é, e são, tá? E mais do que isso, o Rovelli não resolve essa questão, tá? Estão entrelaçados, lançando uma nova teoria para explicar. E essa teoria é a teoria lá do Minkowski, né? Lá da época do Einstein. Na realidade, assim, ele tem entrelaçamento entre espaço e tempo na relatividade, e a gente, entre aspas, precisa unificar essa relatividade com a mecânica quântica. Só que tem um pequeno detalhe, o Rovelli não explica isso, então deixa eu abrir um pouquinho mais esse leque aqui. Quando a gente faz, na relatividade, a amarração entre espaço e tempo, que é o que nós chamamos de espaço de Minkowski, a gente vai ter um espaço plano, tá? Sem curvatura. Só o espaço é plano, a Terra é redonda, tá? Eu sempre gosto de enfatizar isso nas nossas reuniões de física, e eu tenho que enfatizar isso nas reuniões de física, que a Terra redonda não é plana. O universo é plano e o espaço de Minkowski da relatividade é plano. A Terra não é plana, tá? Então é bom eu deixar isso enfatizado. Então o espaço de Minkowski da relatividade é plano, não tem curvatura, porque o Einstein está trabalhando ali só com a relatividade especial, restrita, tá? Quantizando a relatividade especial, funciona. Que é o que nós temos, por exemplo, teoria quântica de campos relativístico. A gente tem a teoria lá do cabeludinho lá. O cabelo dele é muito doido. Do Dirac, tá? Que é uma mecânica quântica relativística. Dá para fazer. Agora, o Rovelli não explica isso. Agora, o que não dá para fazer é com a relatividade geral, né? Isso, a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco, Davis, que ele está falando da questão do espaço mínimo, né? Que é o que a gente chama de espaço de Planck, tá? Daqui a pouquinho a gente chega lá. Mas o que não dá para fazer, que é o que o Rovelli explica, é fazer a quantização do espaço-tempo dentro da relatividade geral. Isso não dá para fazer. Não dá para fazer. Matematicamente é impossível de ser feito, tá? Porque o Akiva vai até entender melhor do que eu nesse ponto. Porque você tem um somatório de dois tensores que dá um valor mais um tensor. Isso matematicamente não faz sentido. Tanto que a gente chama isso na física de pseudotensor. Não dá para a gente trabalhar com isso dentro da física. No caso, a gente tá buscando um tensor de energia gravitacional, para a gente poder fazer a quantização. Na marretada, né, os caras fizeram isso. Na realidade, o Einstein fez isso, que é um pseudotensor da energia do campo gravitacional, tá? Mas eu já tô indo muito técnico, tá? Mas matematicamente é impossível de ser feito isso, tá? É impossível. Então, por quê? Porque eu tenho a curvatura do espaço-tempo dentro da relatividade geral. Essa curvatura do espaço-tempo, a gente tem um negócio que eu acabei de falar que é tensor. O que é tensor? De uma forma geral, para quem não é da física, é um vetor grande, pronto. É um vetor grande. Como assim um vetor grande? Ele tem mais outras características que um vetor não tem. Só para a gente arredondar as contas aqui. E na relatividade geral, a gente não tem um tensor, a gente tem um pseudotensor, alguma coisa que parece um tensor. E não dá para fazer quantização disso. Não dá para trabalhar com mecânica quântica disso. Por quê? Porque o negócio é um pseudo. Ele não é o que a gente chama, não é um tensor real. Então isso a gente já sabe desde a época de Einstein, 1900 e... Tem um cara que eu sempre esqueço o nome dele, que ele escreveu um artigo em 1930, por ali, escreveu um artigo dizendo que é impossível fazer a quantização da relatividade geral. Tanto que a partir desse trabalho o Einstein vai fazer aquelas pesquisas do campo unificado. Não para fazer quantização, porque o Einstein tinha uma certa briga com a mecânica quântica, mas por outros motivos. Mas foi depois desse trabalho que ele viu desse trabalho que a relatividade geral não era geral. Aí ele foi generalizar a relatividade geral, que é o tal do campo unificado, né, que é o que a gente busca até hoje, só que a gente busca com a mecânica quântica. E não dá para amarrar isso. E aí é o que o Rovelli vai entrar. Não dá para fazer isso, então a gente tem outros caminhos para poder fazer. Quais são os outros caminhos? É o que o Bryce, e é o que o DeWitt e o Wheeler
fizeram na década de 40. Só que aí, eu não vou me colocar como primeiro, não, vou me colocar como último. Todo mundo que trabalha com cosmologia quântica e eu, vou colocar como último, criticam o trabalho do Wheeler e do DeWitt. Por quê? O Wheeler e o DeWitt pegaram a relatividade geral, fizeram literalmente uma marretada matemática na relatividade geral, né? Eles fizeram umas modificações bem técnicas mesmo nas equações para poder acomodar a mecânica quântica. Nessa acomodação, eles fizeram o que o Rovelli vai chamar de gravitação quântica. Onde é que está a parte interessante daí? E aí é onde entra a crítica de todo mundo e eu. Porque nos meus trabalhos eu sempre critiquei o Bryce e DeWitt, a cosmologia quântica padrão. Eles constroem um espaço-tempo quântico. O que seria um espaço-tempo quântico? Deixa eu falar de uma forma bem superficial. Bolinhas, entre aspas, bolinhas do espaço-tempo. E cada bolinha dessa seria a bolinha fundamental do espaço-tempo. Eles constroem isso para o espaço-tempo. Só que tem um detalhe. O espaço-tempo aqui, que o DeWitt e o Wheeler estão trabalhando, já estão unificados, tá? Então é a mesma coisa, já está entrelaçado. Daqui a pouquinho, em outras reuniões, a gente vai tratar um pouquinho mais só sobre o tempo, tá? Mas já estão entrelaçados. Então você tem uma bolinha de espaço-tempo. Só que tem um detalhe. Na cosmologia quântica de Wheeler e DeWitt, não tem tempo. O tempo ele é estático, ele é parado. Pensa numa foto. O que é uma foto? Se eu pegar aqui e bater uma foto... Ô, Pamela, depois você bate umas fotos pra gente, para depois a gente guardar. Ou no finalzinho, depois vocês vão abrir na câmera aí, pra gente poder tirar umas imagens da nossa reunião, tá? E aí até um exemplo de espaço-tempo quântico Wheeler e DeWitt, as nossas fotos, pronto. Quando a gente bater uma foto, e aí daqui a 2 horas eu mostro para vocês a foto, o que vocês vão ver? Um negócio parado. Uma imagem parada. Essa imagem parada é o espaço-tempo quântico do Wheeler e DeWitt. Só que o nosso mundo, o nosso universo, ele não é parado, é o que a gente chama de estacionário, né? Ou seja, a coisa parada. Estática é outra coisa, tá? Eu tive uma briga gigantesca na minha banca de doutorado. Qual a diferença de estacionário e de estático, velho? Eu tô com trauma disso até hoje, tá? Mas é estacionário a palavra, tá? Ou seja, a coisa parada. O nosso tempo não é parado, ele é dinâmico, ele flui, né? Fluir é um negócio meio esquisito a gente falar do tempo, mas nosso tempo flui. E na cosmologia quântica de Wheeler e DeWitt, o tempo não flui, o tempo é parado. O tempo é literalmente parado, então você não tem dinâmica no tempo, tá? Como é que você tem uma cosmologia quântica para explicar o universo de uma forma geral, a sua evolução, tudo mais, que a gente está interessado desde o início do universo até hoje em dia, essa cosmologia, onde você tem foto. Tá, você pode ter fotos, mas você não tem uma transição de uma foto para outra. Não tem, o Wheeler e DeWitt não tem isso, tá? E como é que você resolve? Aliás, onde é que está a fonte desse erro? Quando o Wheeler e DeWitt deram as marretadas matemáticas lá nas equações de campo da relatividade geral. Que ela não permite fazer isso, eles fizeram isso na marra, né? E aí, essa é a fonte. Mas, tá, e qual que é a solução? O Rovelli apresenta uma solução, uma das soluções. Né? Para quem leu o capítulo, mais especificamente esse capítulo que a gente está trabalhando, espaço-tempo quântico, vai ter lá uma expressão do tipo... eu não sei como é que... nem lembro como é que ele escreveu isso, mas gravitação quântica em loop, ou em laço. É o quanto loop gravity, tá? Que é o quê? Qual que é a ideia? O Ashtekar, é um indiano, é difícil de falar o nome dele. O Ashtekar e o Smolin, tá? São 2 grandes físicos, ainda estão vivos, inclusive, tá? Estão lá nos Estados Unidos. Eles desenvolveram uma modificação da relatividade, da cosmologia quântica de Wheeler e DeWitt para poder ter, não fotos, mas para você ter um filme, para você ter uma transição de uma foto para outra, né? Então, é uma teoria que ele trabalha. O Rovelli, ele inclusive, ele trabalha com essa teoria também, gravitação quântica em loop. Em linhas gerais, lembra do que eu falei que as bolinhas do espaço-tempo
é uma bolinha, porque o espaço e o tempo estão fechadas em si. É um loop fechadinho. E aí a conexão que você vai ter de uma bolinha para outra, aliás, você não tem uma conexão de uma bolinha para outra. Aí vai entrar o que a gente vai ver depois. E essa ideia eu acho fantástica na teoria na teoria em loop, apesar de eu ter muitas críticas com ela, tá? E só um parênteses, tá? Hoje em dia, 2023, ela tá com grandes problemas, tá? Grandes problemas matemáticos. Na realidade, desde 2015, a teoria quântica em loop, ela tá com problemas matemáticos, porque ela desenvolveu bastante, principalmente na década de 80, 90. Aqui na UNB tem um professor, o Millikan, né? A gente chama ele de Asa, né? É um armênio que trabalha aqui. É um cara genial. Ele trabalhou com essa teoria, aí, nos últimos momentos do meu doutorado, a gente estava conversando e falou, olha, gravitação em loop está travada. Ela está com problemas matemáticos que não consegue se desenvolver. Essa é a mesma que o Rovelli está falando, tá? Essa é a mesma que o Rovelli está falando. Então, atualmente ela está meio travada matematicamente. Ela não tá deslocando para frente, tá? Fecha parênteses. Então, voltando, como é que essa teoria que o Roberto está falando vai dar o nosso mundo de hoje em dia através de uma coisa que é fechadinha, que é só foto e não tem filme, né? É a tal da, em linhas gerais, emergência, tá? É emergência. É igual, agora voltando ao que o Davidson estava falando, né? Esse pedacinho aí que a gente chama de, que o livro coloca como espaço mínimo, que a gente chama de espaço de Planck, é um negocinho pequenininho da ordem de 10 elevado a menos 33 centímetros, tá? É o tamanho de Planck. Então, os loops do espaço e do tempo dessa teoria seria esse negocinho. Tem nada a ver com teoria de cordas, tá? Tem nada a ver com teoria de cordas. Apesar de lembrar a teoria de cordas, isso não é teoria de cordas, tá? Lembra muito, tá? Loop, corda fechada, não. Teoria de cordas é outra coisa, apesar de ser semelhante, mas é outra coisa, tá? Como é que então vai emergir o espaço e o tempo e o nosso universo? Através da interação dessas bolinhas de espaço-tempo. Pega o caso da célula, acho que todo mundo agora vai entender direitinho. Pega uma célula, fatia a célula todinha. Você coloca as organelas tudo separado. Você tem uma célula? Não, você tem uma organela ali, uma mitocôndria, você vai ter ali a camada de lipídios. Você vai ter um negócio separado, mas você não tem célula. Célula funcionando. Agora pega todos os pedacinhos da célula, coloca tudo junto, tá? E coloca a coisa funcionando. Magicamente, entre aspas, você vai ter o quê? Uma célula funcionando. Você vai ter vida. Ou seja, a vida emerge da união funcional de cada pedacinho da célula. É a mesma coisa que vai acontecer aqui com a ideia do Roberto. Só que eu estou adiantando um negócio que a gente vai ver lá na frente, tá? Em linhas gerais, o espaço e o tempo, como nós temos hoje em dia, não são físicos, não dá para me dar 2 metros de espaço ou 10 minutos de tempo. Isso não existe fisicamente falando, mas isso existe a partir de uma emergência da quantização do espaço-tempo, tá? Em linhas gerais, essa é a ideia do capítulo que o... Aliás, eu adiantei até algumas coisas que a gente vai ver depois, tá? Mas a ideia geral que o Rovelli está apresentando é essa. Tá? Agora falem, tá? Eu não estou dando aula aqui não, viu? Eu só tô falando coisas aqui, vai. Agora comentem alguma coisa, quem lê o livro, qual é a percepção que tem, o que vocês acharam? Bom dia, primeiramente. Eu gostaria de falar a respeito... Não, eu não gostaria de falar. Na realidade, eu gostaria que aprofundasse um pouquinho mais essa gravitação em loop travada. E quais são os problemas matemáticos que elas nos trazem, que podem ser resolvidos futuramente ou até mesmo resolvidos através de uma outra forma. Bom, assim, Jonas, a sua última pergunta, o que você perguntou é como é que se ganha Nobel em Física usando loop? Basicamente é isso, viu? Vou começar da última, que é mais fácil. Quais são os problemas que está tendo? Os problemas que está tendo ali são problemas técnicos, tá? Mas falando de uma forma não técnica, é mais ou menos o seguinte. Eles chegaram, o pessoal eu não conheço a gravitação quântica em loop a fundo, tá? Eu conheço um pouquinho, tá? Bem pouquinho. Tá, então eu não vou falar em muitos detalhes ali, mas até onde eu vi que eles trabalham é o seguinte,
tem algumas estruturas matemáticas que a gente trabalha, álgebras, né? Igual a gente tem... Pera, não vai ficar bom. Deixa eu explicar de uma outra forma aqui. Melhor colocado é o seguinte. Para a gente fazer essas bolinhas, eu vou colocar bem superficial, para a gente montar essas bolinhas de espaço-tempo, o que essa bolinha vai ter inicialmente, né? Essa bolinha ela vai ter energia, ela vai ter um tamanho e ela vai ter outras propriedades de interação com outras bolinhas. Eu acho que assim dá para fazer. Mas para a gente fazer a interação de uma bolinha com a outra, só um parênteses, isso é um trabalho teórico, porque a gente não tem, e eu não sei... eu não sei se o Matthew ele teria terminado esse trabalho, tá? Eu não sei se ele teria terminado, tá? Mas é muito provável que o David está falando do Matthew, não sei se a pronúncia russa é essa, o Matthew foi um dos alunos do Landau, lá do pessoal do grupo de física, já ouviu bastante esse nome, porque Landau é um dos caras que eu mais gosto dentro da física, tá? E ele foi aluno do Landau, trabalhou junto com o Landau e tudo mais. E o Matthew, ele trabalhou ele não trabalhou especificamente no Quantum Loop Gravity, porque isso é uma teoria da década de 80. O Ashtekar, que foi trabalhar com isso, o Ashok Das, que é outro indiano também, e o Lee Smolin, tá? Essa é a década de 80. Só que o Matthew e o Landau trabalharam com isso na década de... década de 30, 40, demonstrando que não era possível você ter uma cosmologia... Cosmologia não era possível você ter uma gravitação quântica usando a relatividade. E isso foi o que o Landau trabalhou, não com gravitação quântica, mas dizendo que não tinha como você ter energia gravitacional bem definida a partir da relatividade geral. Isso é o trabalho, um dos grandes trabalhos que o Landau fez. E o Matthew estava trabalhando com ele, né? Só que tem até um livro de física, se chama Teoria do Campo, em português está a Teoria do Campo, que é uma daquelas coleções do Landau. E o Landau, quando ele vai trabalhar com relatividade, ele trabalha num dos capítulos justamente nisso, que não é possível você ter uma energia gravitacional bem definida dentro da relatividade geral. Só um parênteses, um dos artigos que eu tive negado eu não lembro se foi na Physical Review Letters, acho que foi nela, que é uma das maiores revistas na área de física teórica, na parte lá de gravitação que eu coloquei. O revisor lá, ele negou o meu artigo porque eu falei que não era possível definir a energia gravitacional dentro da relatividade geral, e falou, não, você está colocando que é possível e tudo mais, mas não é possível, baseado no Landau, livro tal, página tal. Mas eu não sei se ele queria falar outra coisa, isso pensando anos depois, ou se ele esqueceu de deletar isso, mas o que eu escrevi foi literalmente isso. Não é possível definir energia gravitacional bem definida na relatividade geral, porque o Landau escreveu isso. E eu usei o livro do Landau. E o cara negou o meu artigo baseado no livro do Landau. Aí meu orientador já acha que ele não sabe física na área que a gente estava pesquisando. É outra discussão, fecha parênteses. Então, o Matthew estaria trabalhando justamente com isso, tá? Não é com gravitação quântica em loop, tá? Mas talvez seria um dos grandes expoentes que a gente teria hoje em dia. Teria ganhado o Nobel em Física tranquilamente. O Landau ganhou, inclusive, acho que o Landau ganhou, se não me engano, 2 Nobéis em Física, tá? Agora, voltando para a tua pergunta. Quando a gente está trabalhando com isso de forma teórica, porque nós não temos equipamento tecnológico, e eu acho que a gente não vai conseguir alcançar tecnologia suficiente para isso, para investigar a gravitação quântica. Os gravitons, vamos colocar assim. Vamos dar nome, mais para frente isso vai ficar mais claro. O nome dessa bolinha é o graviton, tá? É o graviton. Em cada teoria de gravitação quântica a gente tem uma forma de trabalhar com esse graviton diferente. Mas vamos chamar essa bolinha de graviton. Para mim fazer uma interação entre um graviton e outro, já que eu não tenho tecnologia para investigar as propriedades diretamente, igual eu tenho para investigar o elétron, a célula e tudo mais, então eu trabalho com teorias, ou seja, eu trabalho com equações. Para eu fazer interação entre um graviton e um outro graviton dentro da gravitação quântica em loop, eu tenho que usar determinadas equações. E são essas equações em que, entre aspas, elas não dão interação entre gravitons, tá? Seria mais ou menos isso, tá? Tem muito mais detalhe técnico em cima disso, tá?
Alguns, inclusive, que eu não sei direito como é que eu te explicaria. Mas a ideia é que você não tem uma equação de energia para uma bolinha para interagir com outra bolinha, porque na interação das duas bolinhas, dos dois gráficos, o que você tem? O espaço e o tempo clássico. Essa coisa que nós temos de espaço e tempo que nós chamamos. Dentro da gravitação quântica em loop, o espaço e o tempo emergem da interação dessas duas bolinhas. E o que eles não estão conseguindo fazer é justamente essa interação ela ficar estável. Porque a gente tem um mundo estável. Tá? Pelo menos eu não estou dissolvendo os meus átomos da minha mão aqui no espaço e no tempo. Então está estável. E eles não estão conseguindo fazer isso. Então essa seria a parte da travada a travada que está tendo na gravitação quântica em loop hoje, tá? Hoje. Isso vai ser resolvido? Não sei. Aí a gente não sabe. Aí o Liz Molinha que tem que pesquisar mais. E pelo que eu já estou vendo já nos últimos trabalhos que ele tá fazendo, já está debandando para as outras áreas. Parece que ele não está achando solução. Não sei. Estou falando ele, mas tem o restante dos outros físicos que trabalham com isso, tá? Ficou claro, Jonas? Tinha uma outra pergunta, não sei se eu respondi no mesmo pacote. Acho que sim, né? Você respondeu sim no início e agora está respondendo a outra. Correto. Então beleza. Muito beleza. Obrigado, querido. Nada. Mais alguém? Tem mais algum? Eu falei demais, viu? É porque tanto que eu coloquei esse livro, porque esse livro dá chamas. Eu gosto demais dessa área de gravitação quântica, cosmologia quântica. Então, se deixar, eu falo por horas, mas vamos lá. Alexandre. Isso, Alisson. É o mais fresco doutor entre nós aqui. Defendeu ontem. Parabéns, viu? É uma piada, né? Então, eu não entendo nada de relatividade. Só fiz uma matéria e foi bem batido, entendeu? E eu não sei exatamente a teoria que você abordou. Que você fala de torção e que ela se torna compatível com a quântica. É isso mesmo? Como é que acontece isso? Tá. A teoria que deixa eu dar um passo atrás. A teoria que o DeWitt e o Wheeler vão fazer é com a relatividade geral. Na verdade, eles vão trabalhar com curvatura, né? Então, a gente tem, lá na relatividade geral, a gente tem o tensor de Riemann, né? Tensor de Riemann nada mais aí explicando de uma forma um pouco mais leiga, né? Tensor de Riemann é aquela... Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. É isso aqui mesmo. Isso aqui dá. Peraí. O tensor de Riemann seria o seguinte. O nosso espaço-tempo é isso aqui, né? Reto, plano. Esse é o de Minkowski. Esse é o da relatividade especial. O da relatividade geral é esse aqui. É o que faz você coloca uma massa e dá uma dobrada, tá? Acaba dando uma dobrada. Essa é a relatividade geral, porque você tem massa, ou energia, que está pressionando o espaço-tempo e ele dobra, tá? Então deixa eu colocar mais ou menos assim. Aí o tensor de Riemann seria essa curvinha que tem aqui. Isso na relatividade geral. E o efeito desse tensor, dessa curvatura no espaço-tempo, é o que a gente chama de gravidade. Beleza. Para a gente fazer quantização, a gente precisa ter energia, né? Então a gente vai e busca energia gravitacional nesse tipo de geometria, né? Geometria riemanniana. E aí é que está o ponto. Quando a gente vai montar um tensor para fazer a quantização na mecânica quântica, com a gravitação de Einstein, você tem um pseudotensor. Não funciona, não dá para você fazer quantização com pseudotensor. Aí o Wheeler e o DeWitt deram uma marretada e falou, dá. Eles são tipo brasileiro, né? Deram um jeitinho ali no tensor e fizeram quantização, tá? E a quantização que eles fizeram, a grosso modo, seria pegar esse pseudotensor da energia do campo gravitacional, ou seja, aqui, nessa curvaturazinha aqui, eu tenho aqui justamente nessa dobrinha aqui, eu vou ter o efeito gravitacional, então aqui eu vou ter uma energia gravitacional. Então eu pego essa energia que tem aqui e quantizo ela. Marretada. Isso foi o que o Wheeler e o DeWitt fizeram. Só que, vamos dizer assim, entre aspas, não tiveram contrapartidas
de interpretações do que isso significaria fisicamente falando. Então você tem ali o psi, função de onda cosmológica. O que significa isso fisicamente falando? Não teve muita aplicação física. Eles desenvolveram, vamos dizer assim, uma mecânica quântica para a relatividade geral. A grosso modo seria isso. O que o Rovelli coloca é, na teoria, na gravitação quântica em loop, a gravitação quântica em loop é uma, vamos dizer assim, é um avanço, é uma evolução dessa gravitação do Willy DeWitt. E nessa evolução, o que eles fizeram? Não o Willy DeWitt, mas o Smolin, o Das, o Ashtkar e outros fizeram foi o seguinte, em linhas gerais, eles fizeram a quantização do espaço-tempo em loops, em laço, né, em uma coisinha fechadinha. Então você tem as bolinhas do espaço-tempo dentro do modelo em loop. E aí, o espaço e o tempo clássico que nós temos emerge da interação dessas bolinhas. Tá? Então, em linhas gerais, bem gerais seria isso. Então você tem as bolinhas, a interação dessas bolinhas, você tem a emergência do espaço-tempo. Tá? Mais ou menos a ideia é essa. No fundo, aí a gravitação quântica em loop está travada por problemas técnicos e tudo mais. O modelo do Willy DeWitt tem problemas que não tem tempo. Você não tem um tempo dinâmico, tá? Você não tem uma evolução temporal, por exemplo. Então, tem um monte de problema. E aí tem outras teorias para justamente fazer essa interação entre relatividade geral e mecânica quântica, né? Que não dá para fazer. Aí você vai lá e faz um reajuste. Por exemplo, teoria de cordas, que não é uma unificação entre relatividade geral e mecânica quântica, mas é uma outra abordagem que eles fazem e que acaba acoplando a relatividade geral e a mecânica quântica. Mas na teoria de cordas, não o inverso da mecânica quântica e da interação da relatividade geral, você tem teoria de cordas, você tem o inverso, tá? E tem a outra teoria que para mim é a mais perfeita, né? É a teoria perfeita, é a teoria que funciona, até agora não tem problema nenhum, que foi a que eu trabalhei no meu doutorado. Teleparalelismo equivalente à relatividade geral, né? Só que aí é uma outra abordagem que a gente vai alterar a relatividade geral, não com cubismo mesmo. Aqui a gente puxa a sardinha, puxa o peixe, puxa tudo para a nossa brasa, né? Eu tenho que fazer defesa daquilo que eu trabalhei, né? E lá a gente faz uma alteração na relatividade geral. Na realidade, a gente não faz, quem fez foi o Einstein. A gente só pegou o trabalho do Einstein e terminou. Relatividade geral trabalha com curvatura. Aí tem um outro negócio que a gente chama de equações de campo de Einstein-Cartan, que vai ter curvatura e vai ter torção, né? Essa é uma outra forma de fazer, só que isso não funciona. Aí a gente fez uma abordagem diferente, que é o teleparalelismo, e falou, olha, o espaço-tempo não tem curvatura. Então isso aqui, na relatividade geral, é uma abordagem errada. O que a gente trabalhou nisso aqui? O espaço-tempo ele é torcido. Quando a gente faz isso, aí a mágica funciona que é uma maravilha. Você tem energia gravitacional muito bem definida, um tensor verdadeiro e aí você pode quantizar. E a gente quantizou e deu certo. Aí você vai e aplica isso no início do universo e deu certo, que foi isso que eu fiz no meu doutorado. Aí falta terminar, né? Vou ter que fazer mais um doutorado para terminar a coisa. Mas deu certo. Então, aí você tem que trabalhar com outras abordagens para fazer essa quantização do espaço-tempo, tá? Não sei se deu para ficar... Ficou claro, né? Algum livro para indicar? Você fala de qual, Jonas? Desse do Gravitação Quântica em Loop? Ou de outra... Cadê ele? Ele saiu? Eu não tô vendo ele. Ah, não, ele tá aqui. Depois, qualquer coisa tu me pergunta, Jonas, qual assunto mais específico que você quer que eu indique? Aí eu coloco lá. Como é que é o nome dessa teoria? A torcida é o teleparalelismo equivalente a RG, relatividade geral. Essa aí. Um livro das duas teorias citadas. Você fala da mecânica quântica e da relatividade geral? A interação dessas duas teorias? Vixe, aí a gente tem a história da física toda, desde a década de 30 para cá. Mas eu tenho
Tem um livro vou pegar em português, divulgação científica. Tem um livro do Hawking, só que ele vai puxar para uma heresia, né, teoria de cordas, né? Mas ele trabalha com essa ideia com esses problemas aí, tá? Depois eu te mando lá. Eu vou buscar aqui os livros do Hawking. O Tyson não fala disso. O Hawking em português é o que fala, tá? Que vai contar um pouquinho dessa história, dessa interação dessas duas teorias, tá? Aí eu te mando, tá? Eu vou procurar aqui, aí eu te mando lá. Mais alguma... Fala aí, Soares. Por que o teleparalelismo não foi alçado à fama no meio da física? Falta de gente. É mesmo? Eu acredito que seja por falta de gente, viu? Tem crítica? Tem. Aqui no Brasil, inclusive, tem dois professores. Um deles, inclusive, me abordou quando eu estava apresentando no congresso. Foi muito legal. Tem críticas, tá? As críticas, até agora, que eu recebi diretamente, que o meu orientador também recebeu e tudo mais, as críticas que a gente tem recebido é que é mais uma forma porque como a gente está trabalhando com torção e não com curvatura, ou seja, o espaço-tempo não é curvo, ele é torcido, tá? A ideia que você tem vocês estão fazendo isso, mas aonde é que está a gravitação teleparalela, né? Que foi uma crítica desse professor, estou tentando lembrar o nome dele, ele é lá do CBPF, inclusive. Tá, mas o que é gravidade teleparalela? Inclusive, nos trabalhos eu colocava, e aí depois eu vi que era um erro, né? Eu colocava gravidade teleparalela, né? Então as críticas vinham disso, cadê a gravidade teleparalela? Então, não é que é uma gravidade específica, é a mesma gravidade como em qualquer outra teoria, só que a gente trata ela de uma forma teleparalela, dentro desse contexto. Essa é uma das críticas, né? Talvez se o pessoal modificar a linguagem, não, a gravidade em teleparalelismo, acho que talvez fica melhor. Essa é uma das críticas. As outras críticas que eu recebi, e olha que eu sou pequenininho, eu tenho alguns pouquinhos que me criticaram, muito pouca gente. O que eu observei são de pessoas que ainda não entenderam como é que funciona isso. Porque é uma teoria relativamente recente. O que nós temos dentro do teleparalelismo, de uma forma geral? A gente vai ter o trabalho do Einstein, porque o teleparalelismo começa com Einstein. Tá? Começa com Einstein lá, só que o Einstein está trabalhando curvatura e torção ao mesmo tempo. Tá? Não dá. Né? Aí na década de 50, 60 vai ter um outro cara chamado Weizenbock, é um alemão, onde ele vai trabalhar com a teoria do Einstein, vamos dizer assim, sem a parte da curvatura, só com a torção. Aí depois tem outros trabalhos que chamam até de nova relatividade geral, são dois japoneses que publicam isso na década de 70, e a coisa vem assim, bem devagar, bem lentamente. Depois, só na década de 90, um professor aqui da UNB, meu Deus do céu, esqueci o nome do cara agora, que foi orientador do meu orientador. Nossa, agora esqueci o nome do cara. Só na década de 90 e 94 que ele foi fazer a Lagrangiana para essa teoria. A gente já tinha a Hamiltoniana desde a década de 70, mas até a década de 90 ninguém tinha feito isso, a Lagrangiana. E a gente precisa da Lagrangiana, é bom da gente trabalhar com Lagrangiana, até para a gente poder fazer... Lagrangiana, só para quem não entende essa expressão, é uma forma matemática de energia, tá? E Hamiltoniana também é a mesma coisa, só que é um outro formato de equação. E a mecânica quântica trabalha com Hamiltoniana, trabalha com Lagrangiana também, mas é mais complicado. Mas a relatividade geral trabalha com Lagrangiana. Então, se a gente tem um teleparalelismo equivalente à relatividade geral, a gente tem que ter a equivalência. E a gente não tinha a equação da Lagrangiana, que só foi em 94. Só na década de 2000, e isso é muito recente, é que a gente foi começar a pegar isso aqui na UNB e foi evoluindo isso mais em aplicações um pouco mais diversas, né? Por exemplo, a gente pegou isso, evoluiu, e o que dá isso para ondas gravitacionais? É um trabalho de 2000 do Fernando. O Fernando foi meu colega aqui na UNB em 2015, 2016. Ondas gravitacionais com teleparalelismo. Como é que acontece isso em buracos negros? O meu orientador fez isso em 2013, se não me engano. A aplicação disso em cosmologia quântica, ninguém tinha feito isso. Eu fui o primeiro a fazer em 2015, 2016. Então, assim, tem pouca gente trabalhando com isso. Agora, tem outros modelos teleparalelos, que não é esse que eu trabalhei especificamente, aí tem um pouquinho mais de gente, mas é gato pingado. Tem um pessoal que trabalha que eu sei, tá? Deve ter mais gente que eu não saiba, né? Mas tem um pessoal no Pernambuco,
Tem um pessoal lá na USP, na USP não, na USP ou na Unesp, agora eu não lembro, que é o José Pereira, acabei esquecendo, acho que ele é da USP, se não me engano. A gente tentou trabalhar junto, né? A gente, assim, o grupo daqui da UNB, lá de São Paulo, mas deu alguma briga, que eu não sei qual lá, e continuou trabalhando separado. Mas lá na USP tem mais, vamos dizer assim, mais uns 10, aqui na UNB tem mais uns 5, lá juntando todo mundo no Brasil todo dá o quê? Uns 20. Então, assim, por falta de gente. Aí fora do Brasil tem outros que estão trabalhando com outros modelos marginalizados. Tem um grego muito bom, o cara ele é da Grécia, trabalha lá no Imperial College, eu toquei alguns e-mails com ele, o cara é muito bom, mas é ele com mais os alunos dele, dá mais uns 10, você chuta aí no mundo, dá o quê? Umas 50 pessoas, vai? Pra gente substituir a relatividade geral, não dá, precisa de mais gente. Então eu acho, tô chutando que é mais uma questão de divulgação, de gente trabalhando. Uhum. Então você acha que uma hora isso vai explodir, né? Isso aí vai divulgar e vai reação em cadeia e... Eu espero que sim, eu sou um dos profetas pregadores aqui no Brasil, né? Vai que dá, né? Eu e meu orientador, né? Na verdade ele tá trabalhando meio que sozinho agora, tá dentro da academia mesmo, mas vai que a gente se junta de novo, faz umas publicações a mais aí a nível de divulgação científica, né? Vai que dá, né? Então, estamos tentando, né? Cara, promissor pra caramba isso. E assim, tem muita coisa que não tá resolvida dentro do teleparalelismo. Aí agora eu vou fazer a propaganda mesmo. Por exemplo, o que tem dentro de um buraco negro? Relatividade geral não dá conta. Não dá conta. Na realidade, eu não conheço, nem teoria de cordas talvez, tá? Mas eu não sei se ela consegue fazer isso. Mas eu não conheço nenhuma teoria que trabalhe com o interior do buraco negro. Não tem. Teleparalelismo já trabalha com gravitação quântica aplicada ao buraco negro, onde você faz quantização da massa do buraco negro. Já é um passo, assim, para dentro do buraco negro é só entrar. Então, a gente tem desenvolvimento para fazer nisso, tem aplicação ainda em cosmologia quântica para ser feita, por exemplo, montar o nascimento do universo, que é a parte de você criar toda aquela estrutura de inflação e tudo mais. É um negócio que eu não fiz ainda. É um negócio que eu quero fazer ainda. Então, se tiver até mais gente que quiser trabalhar aí, bora, a gente faz. Montar uma teoria inflacionária, porque eu acho que a inflação não funciona do jeito que ela se propõe a fazer. Na realidade, a inflação não é uma teoria cosmológica, então já começa por aí. Então, a gente tem que substituir a inflação por uma outra coisa que dê o efeito da inflação de forma quântica. Isso não está feito ainda. Por exemplo, matéria escura e energia escura. Aqui tem um colega que ele está fazendo o doutorado dele, eu não sei se ele vai chegar a mexer com isso, né? Mas ele chegou a publicar algumas coisas, aqui na UNB, trabalhando com matéria escura, dentro do teleparalelismo. Então, assim, eu sei só de um trabalho, e o resto? O que dá para ser feito? Então, tem que pesquisar, tem mais coisa. Energia escura, até tem um outro colega que está fazendo doutorado agora, que no mestrado dele trabalhou com energia escura, dentro do teleparalelismo, de forma clássica, ou seja, sem quantização. Tá, vamos quantizar esse negócio aí para ver se dá certo? É um trabalho a ser feito também. Então, assim, tem muita coisa para fazer. Isso, assim, alguns pontos, tem muita coisa para a gente fazer ainda com o teleparalelismo, né? Então, é um campo que tem muita coisa ainda. E é uma teoria, de novo, uma teoria, você chuta aí de 94 para cá, por 30 anos, uma teoria muito nova, com pouca gente trabalhando, vai ter pouco desenvolvimento. Bota mais braço. Aí a gente dá uma expandida melhor nisso, viu? Mais alguma coisa, senhores? Vocês querem colocar? Dúvidas, comentários, discordâncias? Nada mais? Eu não estou debatendo o livro também, porque o livro só chega 16 de março, então... Eita, ainda vai chegar ainda. Beleza. Vou demorar um pouquinho. Tranquilo. Mas antes da próxima reunião, pelo menos, eu vou ter lido alguma coisa, né? Vai. A próxima reunião é daqui a um mês. Eu vou colocar lá no grupo direitinho, mas é no último... o Rovelli, eu gosto, apesar, assim, eu tô falando do livro dele, a gente tá estudando
estudando, entre aspas, né, alguns capítulos do livro ao longo desse ano, dos 2 livros do Rovelli, mas assim, eu tenho discordâncias completas com a teoria do Rovelli e com o Rovelli, tá? Eu gosto dele na parte que ele faz de revisão de gravitação quântica e tudo mais, mas o modelo que ele trabalha é completamente contrário ao meu. Eu tenho críticas, eu nem coloquei muitas aqui, né? Mas eu tenho críticas totais à gravitação quântica em loop. É uma teoria que, para mim, eu vou colocar minha opinião, e é bem pessoal mesmo, tá tudo errado, ali não vai funcionar, a forma que eles estão fazendo não vai dar certo, tá? Então, assim, eu tenho umas discordâncias técnicas com ele, mas de outro lado, o cara, ele é muito bom, ele é muito didático. Até para artigos mesmo, artigo em cosmologia quântica e gravitação quântica, o cara escreve muito bem, de uma forma muito didática. Eu gosto muito dele dessa parte de escrita dele, tá? A forma como ele explica. Então é um cara. Ele não tem só esses 2 livros, tá? Tem outros livros, eu acho que eu não mandei, depois eu vou mandar lá no grupo lá. O Abismo Vertiginoso e 7 breves lições de física. Não é de cosmologia quântica, mas é de outras coisas relacionadas à física. Muito bons também, tá? São livros muito bons. Esses são os que eu tenho em português, tá? Então o Rovelli, ele é muito bom. Ele apresenta a coisa bem de forma simples e não é como, por exemplo, o Hawking fazia. Tyson, de vez em quando, ele dá umas escorregadas, tá? Em livros de divulgação científica, para clarear alguns conceitos, acaba colocando alguns conceitos errados, né? Os vícios, né? Acaba colocando vícios ali que não é bom para quem está começando na física ou vai fazer física, não é bom colocar, tá? O Rovelli, até agora, até as poucas coisas que eu li dele, não foi muitas coisas, né? 4 livros, mais alguns artigos, mais algumas coisas, ele coloca a coisa sem vício. Então ele não coloca conceitos analógicos, que tem algumas pessoas que pegam a analogia e colocam isso de forma errada, igual eu acabei fazendo aqui de forma errada, isso não é certo. O nosso espaço-tempo é como se fosse essa folha, aí você dobra. Isso é uma analogia errada, mas assim, a gente dá uma arredondada para poder mostrar 4 dimensões em 2, tá? O Rovelli não faz isso, tá? Ele explica a coisa de uma forma bem tranquila e sem erro. Pelo menos até agora eu não encontrei nenhum erro, nem em divulgação científica dele. Então o cara é muito bom. É muito bom. Mais algum ponto, senhores? Vocês querem colocar? Depois do livro que fala de observar algo muito pequeno, é necessário mais energia quando faz isso? A grosso modo seria isso. Né? O cara está perguntando que para você observar algo, você tem que jogar energia para você observar algo. O que é jogar energia? Por exemplo, no nosso caso aqui é jogar luz. Luz são aquelas bolinhas, vamos dizer assim, que são fótons e tem energia. Então, para eu observar, por exemplo, algo, eu tenho que jogar luz. Só que aí vai chegar até num certo ponto lá no micro, que é um dos problemas. Não é um problema, isso é uma coisa que está intrínseco à natureza, né? Que é a incerteza de Heisenberg. O que é a incerteza de Heisenberg? Posição, vou arredondar aqui para velocidade, tá? Posição e velocidade. Para você observar um elétron, eu quero ver a posição exata do elétron. Eu posso ter 100% de certeza onde é que o elétron tem? Posso. Jogo o fóton lá, aqui o elétron está nessa posição, 100% de certeza que ele está aqui. A outra pergunta, qual é a velocidade do elétron? Não sei, porque eu tenho 0% de certeza de qual é a velocidade do elétron, porque eu estou jogando fóton, e aí eu estou jogando mais energia, deslocamento, velocidade e tudo mais. Então assim, a grosso modo é isso. Então para você observar algo, você tem que jogar fóton para você observar até chegar no ponto de você ter interação, que é o que a gente, digamos, enxerga as coisas. Só que aí vai chegar num certo ponto que você vai ter que jogar tanta energia, que a gente chama de colocar energia infinita, né? A ponto de você ter um buraco negro. Aí você tem uma singularidade, que é o que a gente chamaria, tá? Então é por aí, tá? Só que é claro que a gente observa coisas e a gente não tem... a gente não fica cego pelo mundo, tá? Então isso aí é só lá na base do micro mesmo, tá? Esse ficou claro. Seria algo gerado artificialmente, não é algo que exista naturalmente. Então,
Aí essa é a pergunta do Nobel de Física em gravitação quântica, né? Como é que se comporta o espaço-tempo? Beleza, construa uma teoria, digamos, teleparalelismo, tá tudo em relação aos buracos negros mixtos. Sim, estica esse conceito agora e leva ele ao extremo. Você pode construir, aí eu vou viajar na maionese aqui agora. Você pode construir um outro modelo onde o espaço-tempo realmente é uma interação não entre bolinhas em grávidos, mas a interação entre mini buracos negros. E para você encontrar esse mini buraco negro do espaço-tempo, que é a bolinha ali quantizada, você precisa usar uma energia infinita. Então sai daí, entendeu? Acaba saindo daí. No fundo, digamos, a teoria está pronta, está funcionando, temos equipamentos para poder investigar. Será que a gente consegue investigar? Porque a gente vai colocar energia para investigar o graviton, mais energia, isolando mais energia, até que ponto? Até o ponto da gente ter, e a gente tem limites para isso, né? O limite de... Como é que é o nome do limite lá para uma estrela virar um buraco negro, quando você tem 3 massas solares? O limite... Não, o de Oppenheimer. Esqueci o nome agora. Tem um limite lá de uma estrela virar um buraco negro. Mas se você fizer a conta para baixo, ou seja, de quanto de energia que você precisa transformar, por exemplo, a Terra em um buraco negro, né, a Terra toda para se transformar em um buraco negro, ela tem que ter um tamanho de... a cabeça de um alfinete, coisa de 3 milímetros, uma coisa assim, tá? Se você fizer isso com partícula, para poder investigar o grávido, você não vai provocar um mini buraco negro do espaço-tempo, tá? Então, assim, é artificial porque a gente tem tecnologia. Existir naturalmente? Então, isso é uma pergunta que a gente não tem resposta ainda. Não sei se ficou claro, ficou mais complicado. A ideia é complicar mesmo, tá? A ideia é justamente complicar. Mais algum ponto, senhores? Vocês querem colocar? Nada? Bom, só para fechar então, a gente já ultrapassou demais o tempo. Geralmente a gente faz as nossas reuniões por 1 hora, mas aí se quiser continuar conversando, à vontade, tá? Mas sim, antes da gente fechar, os que estão que puder abrir a câmera aí, tem um que não colocou o nome aí, mas se puder abrir a câmera pra gente bater uma fotinha. Primeira reunião do ano, é uma boa, a gente ter todo mundo junto. A gente vai tirar aí uma bolinha do espaço-tempo quântico, que é uma foto, viu? Vou usar isso como exemplo, inclusive, viu? Lídia, que mais alguém aí? Davidson. O Jonas não consegue abrir, deixa eu ver, o Kalel também não. O outro que entrou aí, que não colocou o nome, o Felon Jitsi. A Natália, eu não sei se ela consegue abrir a câmera. Então, vai só nós mesmo. Sorria. Pera lá, vou bater aqui também. 1, 2, 3. Sorria. Valeu, galera. A Natália tá sorrindo, mas de forma... no espaço-tempo que a gente não consegue enxergar. Viu? Então fica a parte subliminar aí, tá? Bom, senhores, foi um prazer estar com vocês hoje na nossa primeira reunião aqui do grupo de física. Vamos ter mais, tá? Tem um calendário que eu coloquei lá, mas eu vou colocar. Então, a ideia, só para vocês já colocarem Tá fechado o áudio? Só pra gente ter uma ideia, vocês colocaram já na agenda já, tá? Todo mês, o último sábado do mês... Oi? Cortou? Estão me ouvindo? Voltou agora. Beleza. Acho que deu uma oscilada aqui. Todo sábado do mês, todo último sábado do mês, 10 horas, a gente vai ter a nossa reunião aqui, baseada aqui nesses livros, tá certo, senhores? E aí qualquer outra dúvida e tudo mais, ou até discussão, leva lá pro grupo Lab de Física, lá a gente discute mais coisas lá. Certo, senhores?